Casa de Leis, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Boa tarde, queridos ouvintes da Araras 107.7, a gente começando mais um programa aqui pela nossa rádio. Lembrando sempre que todas as informações que a gente passa para vocês, vocês podem também acessar através do nosso site, que agora modificou, né? araras.sp.leg.br araras.sp.leg.br. Lá você encontra todas as informações referentes aos processos em trâmite, tudo que está acontecendo na casa. Você tem contato direto com os vereadores e até mesmo com os funcionários da casa. E lá também você encontra páginas de fácil acesso, tudo para você ter uma resposta rápida de tudo que você estiver procurando referente ao nosso poder legislativo. O nosso convidado de hoje é o presidente da casa, Breno Zanoni Cortella, que vai estar conversando com a gente, comentando alguma dessas notícias que a gente passa para vocês aí no site e durante os nossos programas de rádios das sextas-feiras. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os ouvintes da Araras FM, todos aqueles que nos acompanham. É uma satisfação mais uma vez poder estar nesse espaço conversando com a nossa população, conversando com a cidade de Araras sobre os temas relevantes que passam pela Câmara e também interagem com toda a cidade. Ô Breno, eu acho assim, eu quero focar aqui primeiramente um assunto que está muito em alta, que são as manifestações, né? E o pessoal quer saber a sua opinião. Eu vejo sempre que o pessoal da imprensa vai te procurar, inclusive, para saber a respeito dessa opinião, de como andam essas manifestações, até mesmo as manifestações de Araras, que inclusive se conversou com o Marcel agora. Como é que você vê essa manifestação, tudo que está acontecendo, essa movimentação, essa modificação da política e essa modificação da forma que as pessoas veem a política, né? Essa é uma mudança muito grande, um novo paradigma das relações entre as pessoas, em especial por conta de uma horizontalidade da internet. A internet tem provocado isso pelo mundo todo, não há necessidade daquele intermediário, do meio de comunicação, para propagar as informações para as pessoas se comunicarem. Qualquer pessoa pode se comunicar com muitas outras pela internet, pelo Facebook especialmente, e organizar uma manifestação, mobilizar as pessoas por uma causa. E isso acabou atingindo também, acontecendo no Brasil. Começou por conta do aumento das passagens em algumas capitais e tomou um outro teor, em que as pessoas começaram a reivindicar outras questões tão importantes para nossas cidades, para o nosso país, sobre mobilidade urbana, sobre ética na política, sobre reforma política, sobre reivindicações para a área da saúde, da educação. Isso também chegou na nossa cidade. Nós tivemos 2 manifestações significativas há 2 semanas atrás, numa quarta-feira à noite e num sábado de manhã pelo centro da cidade, em que as pessoas também foram às ruas se manifestar, demonstrar a sua indignação em alguns temas, apresentar propostas, apontar sugestões, e também estiveram na Câmara. Nós preparamos na Câmara uma boa recepção para poder acolher um grande número de pessoas que poderiam ir à Câmara. Não foi um número tão grande como as manifestações anteriores, nos dias anteriores, nem como em outras cidades, porque inclusive nós estávamos totalmente abertos a receber as manifestações, as reivindicações. Nos entregaram uma pauta em que alguns pontos, né, que merecem mesmo esclarecimentos, e alguns outros que são de simples até resposta. Então é importante essa mobilização toda. Inclusive, uma das reivindicações era que fosse marcada uma reunião com o prefeito. Na conversa ali, nós agendamos esta reunião, mas que os próprios manifestantes acabaram abrindo mão desta reunião para se reorganizar, e até o momento não retornaram também o contato conosco para realizar então esta reunião com o prefeito. Mas de maneira geral, eu considero que é um fortalecimento da democracia no Brasil, em que as pessoas passam a participar mais, a entender que não há os políticos e o povo, não há um distanciamento. Todos são eleitos, mas não é para participar só no momento eleitoral. É importante sim cobrar e saber que aqueles e aquelas que ocupam essas funções públicas estão representando, têm que ser cobrados, têm que exigir transparência na gestão do dinheiro público, e é importante esta interação ocorrer de forma mais frequente. Então eu acho que é um momento muito relevante da história do Brasil e que acredito que vai nos apontar para uma sociedade cada vez mais participativa e democrática.
Ô, presidente, como é que você vê agora aí surgiu, né, através disso, inclusive, essa proposta da reforma política, né, antes disso, as pessoas decidirem através de um plebiscito, né? Como é que você vê essa decisão através de um plebiscito? Como é que você enxerga isso? Eu tenho me pronunciado na Câmara e também quando questionado pela imprensa sobre isto. Eu considero que é muito positivo a proposta da presidenta Dilma, que fez esse chamamento para o plebiscito. Porque não há outra saída senão chamar a população a decidir esses temas. O Congresso Nacional já teve mais de 2 décadas para decidir sobre isso. Aliás, quase 2 décadas para decidir sobre isso. Em que não foi possível, desde que começou a se discutir, mais no meio do meio da década de 90, né? Mas desde a Constituição de 88 já poderia ser feitas modificações de melhorar o sistema político eleitoral. Então, o Congresso não deu conta dessa missão. O Congresso pode não dar conta dessa missão para submeter num referendo posteriormente. Então, vamos consultar o povo de forma anterior. Primeiro consulta o povo. É uma das ideias, mas eu acho que foi muito positivo, porque se nós temos um problema de representação política, as pessoas dizem, esses deputados não nos representam, ordem, progresso, reforma no Congresso, se estão verificando em que não se sentem representados pelo atual sistema político, qual é a causa do problema? A causa é uma fragilidade do sistema político eleitoral. A forma que se realizam eleições, a forma como os partidos se organizam. Então, para mudar isso na substância e haver uma interação correta, é necessário mudanças estruturais, que é o que se chama em reforma política. Se o sistema deve ser distrital, misto, proporcional, se a votação deve ser em lista fechada, se o financiamento de campanhas deve ser público, não deve ser permitido o financiamento privado, a existência do Senado, de suplentes, a reeleição, a não reeleição de mandatos parlamentares. Então, tudo isso está sendo discutido agora no seio da sociedade. E isso é muito importante, porque nós não vamos conseguir, num país como o Brasil, discutir todos os temas, todo momento, com toda a população. Nem todos os temas podem ser discutidos diretamente. Então, é necessário que tenham parlamentos fortes e representativos. Então, e como serão eleitos esses parlamentos, esses órgãos de representação política? Se eles chegaram numa situação de falência e de falta de interação com a sociedade, é preciso discutir então como será esse modelo com a sociedade. Portanto, é muito relevante essa discussão da reforma política, porque envolve as pessoas em apontar qual será o caminho para a nossa organização política, como funcionarão nossas instituições e quem dirigirá estas instituições, os órgãos públicos, quem coordenará a ação do Estado de forma cotidiana, sempre estimulando mecanismos de transparência e de participação política. Presidente, falando em transparência, em história, inclusive, são momentos como esse que se transformam em história futuramente, né? A gente tem aí da época de 64, mais ou menos, que foi a época do golpe, que foi pouco entendível, que não havia essa transparência como há hoje, como as pessoas podem ter mais acesso às informações. Então aconteceram algumas coisas que não ficaram claras na história. E tanto dentro da história não só do Brasil todo, mas Araras também entrou nesse pacotão aí. E em Araras então foi aí instituída a Comissão da Verdade para levantar esses fatos, para ou reformular a história, ou entender a história, ou apenas subscrever um pedaço da história. Como que está sendo as reuniões dessa comissão? O que está sendo levantado? O que foi feito até agora? A gente vai chegar no ponto final? Como é que é feito esse levantamento? Essa é uma questão muito interessante que o Brasil, inclusive, atrasou um pouco, né? Vários regimes militares autoritários, né, no século passado dominaram a América Latina de forma geral. E todos esses países fizeram processos de analisar esse período. E a Argentina fez, o Chile fez, o Uruguai fez, e o Brasil não tinha feito até agora. É esse olhar sobre a história, para que nunca mais se esqueça e para que nunca mais aconteça. Então, nacionalmente foi instituída a Comissão Nacional da Verdade, para analisar o que foi esse período de 1964 a 1985, quando o Brasil sofreu em 64, em 1º de abril de 64, né, de 31 de março para o 1º de abril de 64, um golpe civil-militar. E, aliás, não se diz mais só um golpe militar, mas um golpe que tinha o apoio da sociedade, então, por isso, um golpe civil-militar,
que tomou o poder e retirou um presidente legitimamente eleito, empossado, e que inclusive o Brasil tinha recentemente decidido contra o parlamentarismo e a favor do presidencialismo em plebiscito. Então era um presidente que tinha a força do povo, da legitimidade constitucional. E alguns se acharam no direito de tomar o poder e instituir um regime autoritário. Então, o Brasil passou curtos períodos na sua história de democracia. Nós vivemos hoje o mais longo período democrático do Brasil. Nós precisamos analisar esse período anterior, que foi um período de exceção, de ditadura, em que Araras também sofreu com isso. Atos institucionais foram lançados e um desses atos institucionais deu base legal, aspas, né, base legal, mas deu uma base jurídica para amparar o afastamento de um prefeito da cidade legitimamente eleito. Então o prefeito Milton Severino foi afastado por força de uma decisão do ministro da Justiça. Não teve defesa, oportunidade do contraditório, da ampla defesa, são princípios da democracia. Não foi a justiça eleitoral que o afastou, foi um ato de força amparado por um ato institucional daquele regime. Então, a cidade de Araras também tem fatos a serem analisados, não para perseguir, para acusar, não para ofender ninguém, mas para respeitar, valorizar e fortalecer a nossa história e a nossa democracia. Então nós instituímos na Câmara Municipal um projeto de resolução de minha autoria que instituiu a Comissão Municipal da Verdade, do qual eu faço parte, junto com o vereador Francisco Nussi Neto, vereador Eduardo Elias Dias, do Segurança, vereador Valdevir Carlos Anadão, o professor D. E temos contado com a colaboração de alguns historiadores, dentre eles, em especial, até o momento, o historiador Fábio Cressoni, e que tem nos ajudado a analisar esse período. Então a ideia é coletar informações, é poder transcrever atas que estão escritas à mão para que as pessoas saibam o que aconteceu na Câmara, o que foi tratado, o que os vereadores daquela época disseram. Então, após a gente poder analisar esse período para fortalecer as nossas instituições democráticas, entender como é que funciona a democracia, fortalecer as nossas instituições e a participação do povo. Porque o que tem acontecido na história do Brasil é que as decisões são tomadas por um grupo, por uma elite militar, ou uma elite política, ou uma elite financeira, e o povo é alijado de todo esse processo. E isso não é democracia. Então nós precisamos debater o que foi este período para fortalecer a democracia no Brasil. Na realidade, a gente analisando profundamente a coisa, acaba sendo uma ligação muito forte entre o passado e o presente, né? O que se estuda do passado, o que vai te influenciar no presente, o momento que está sendo vivido agora, das manifestações, de querer mudar, de fazer a reforma política, enfim, e juntando com o passado, porque que também foi um momento de revolta, de modificação, de retomada, de história, e acaba tudo se ligando, não só pela história, mas não podemos nem falar que o momento se repete, mas a ligação é muito forte entre os dois momentos da história, né? É verdade. Naquele momento pré-64 também ocorreram manifestações de rua, também ocorreram conflitos políticos e ideológicos, como aconteceu também na redemocratização, na cassação, no afastamento, no impeachment do ex-presidente Collor. Então esses momentos da história são muito significativos e com certeza o ano de 2013, em que quase mais de 1 milhão de pessoas espalhados por todo o país foram às ruas, isto certamente já entrou no livro de história, e o que eu espero que seja um marco significativo para o futuro, e aí a tarefa nossa de que seja um marco significativo dizendo, no ano de 2013, os brasileiros se levantaram para fortalecer a sua democracia, para participar cada vez mais das decisões políticas, do orçamento público, da prestação de serviços, cobrando eficiência, gestão, ética na política. Perfeito. Presidente, agora vamos aqui dentro da nossa atualidade. Na semana passada foi feita uma indicação sua referente à nota fiscal ararense. Eu gostaria que você explicasse para a gente qual a importância e como funcionaria. Exatamente, Vinícius. Eu fiz essa indicação da nota fiscal ararense, que é aquele exemplo de várias outras cidades, né? Nós temos a nota fiscal paulista, que as pessoas sabem bem, mas é relativa ao imposto estadual, ao ICMS.
O município não poderia atuar com relação ao ICMS, mas os municípios têm atuado em relação ao ISS, ao Imposto sobre Serviços. Então, por exemplo, serviços de estacionamento, de academia, de profissionais autônomos, o ISS, o Imposto sobre Serviço. E já tem acontecido em várias cidades. Na capital paulista, existe a nota fiscal paulistana. Na cidade do Rio de Janeiro, a nota fiscal carioca. Em Blumenau, a nota Blue. Né? E em várias outras cidades também, de porte menor, também já tem se discutido este mecanismo que funciona como a nota fiscal paulista, que as pessoas já conhecem. Então a pessoa pede a nota fiscal daquele serviço, ela vai fazer um cadastramento e ela vai ter um retorno disso em créditos financeiros, que ela poderá utilizar, no nosso caso aqui, por exemplo, para bater no pagamento do IPTU, e também realizados sorteios também de concessão de prêmios. Então isso melhora a gestão, aumenta a arrecadação do município, tem se mostrado muito eficiente do ponto de vista da gestão tributária. Então, e gera um benefício para o cidadão também, que ele vai poder ganhar prêmios e também receber esses créditos financeiros. Então, a ideia da indicação tem que partir, essa iniciativa de organização desse programa, a iniciativa legislativa, tem que partir do prefeito municipal, do executivo. Eu espero que o prefeito Brambila tenha esta sensibilidade e que nos ajude a implantar este mecanismo e que possamos também, em Araras, ter aquilo que eu chamei de nota fiscal ararense, estimulando os cidadãos do nosso município a solicitar nota fiscal de serviços e revertendo em benefícios para a comunidade, para o cidadão, que acho que será uma medida muito positiva. Ô presidente, a Câmara Municipal vem fazendo bastante eventos, tá bem ativa, com bastante participação do público, inclusive, e uma das coisas que vai acontecer, inclusive agora no dia 18, que é referente a uma lei municipal, que é o simpósio da luta contra a pedofilia, com palestrantes de peso aí, para a população poder participar e aberto à população. E inclusive eu sei que no site também é transmitido ao vivo esses eventos da Câmara também. Como é que está programada essa semana esse simpósio de luta contra a pedofilia? Isso é muito importante. A gente sempre tem convidado as pessoas a participar dos eventos na Câmara, de palestras que às vezes a própria Câmara organiza, ou que a Prefeitura organiza na Câmara em parceria, ou que até às vezes entidades, associações também acabam usando o espaço da Câmara, e nós queremos mesmo que as pessoas usem esse espaço público, que precisa ser democratizado. E existe uma lei municipal que instituiu a Semana Municipal de Combate à Pedofilia. Então, a ofensa às crianças, né? A ofensa a esse direito essencial de crianças e adolescentes. Então, e foi instituída esta semana. E a Câmara nunca realizou. Então, a ideia é agora, que essa semana agora comemorada, né? Lembrada, organizada agora no mês de julho. Então, programamos esse simpósio para o dia 18 de julho, em que temos convidado, e talvez participe conosco, representantes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que tem atuação na área de proteção à criança e adolescente. Nós já sabemos que esse tema já foi tratado nacionalmente, teve inclusive a CPI da pedofilia no Brasil, que analisou o caso de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então é um tema muito importante, que às vezes a gente passa por cima disso, porque é um tema bastante delicado. Nós convidamos também para que esteja conosco nesse simpósio o Dr. Sidney Urbach, que é o delegado titular do município, que essas questões muitas vezes acabam passando pela delegacia de polícia, mas claro que, inclusive pelo sigilo que envolve para a proteção às crianças e adolescentes, não é divulgado. Então nós precisamos ter informações sobre isso. A Semana de Combate à Pedofilia dá esta oportunidade de que possamos lembrar desse tema, que possamos juntos pensar nisso e refletir em ações, medidas efetivas de combate à pedofilia, e que queremos contar com a participação de todos que se interessam sobre esse tema, para estar conosco às 19h30 no próximo dia 18 de julho na Câmara Municipal, debatendo neste simpósio de combate à pedofilia. Presidente, dentro dos eventos da Câmara Municipal também existe um evento
que eu acho que foi até propositura sua, inclusive, referente ao carbono zero, ao combate da quantidade de carbono produzida durante o ano dentro da Câmara Municipal. E que é feito com plantio, ali foi instituído aí um local que é a represa da Água Boa, e esse ano eu sei que, inclusive ontem o senhor fez uma visita dentro da Água Boa para averiguar como é que foram, o que aconteceu depois de 2 anos de plantio, como é que está sendo feito isso, como é que está sendo cuidado, e já pensando agora no próximo plantio deste ano também. Como é que anda a questão do plantio? Exatamente. A Câmara Municipal, como outros parlamentos, como a Câmara dos Deputados, foi uma resolução de minha autoria, tem se preocupado em neutralizar suas emissões de carbono. Então, o gasto com energia elétrica, os nossos processos administrativos, o consumo com veículos, o consumo de papel, ele gera uma emissão de gás carbônico que prejudica o planeta, porque aumenta o efeito estufa. Então, várias entidades, organizações têm neutralizado esse dano com o plantio de árvores, ou seja, faz a neutralização do carbono e faz essa compensação ambiental. Então a Câmara já realizou em 2 vezes na represa João Almeida Sobrinho, a represa da Água Boa, esse plantio de espécies nativas da nossa região para neutralizar as emissões de carbono. Então ontem nós estivemos lá verificando como está o desenvolvimento dessas espécies. A gente verificou da importância de uma manutenção, de uma reposição até. Então nós queremos melhorar o que já foi feito até agora nesse aspecto da neutralização de carbono, porque nós temos uma preocupação muito grande que a Câmara da Cidade das Árvores, Araras é conhecida por ser a Cidade das Árvores, e a Câmara, o Parlamento, o Legislativo da Cidade das Árvores precisa ser um exemplo de sustentabilidade ambiental. Então o programa Carbono Zero tem este objetivo, de dar um exemplo a toda a cidade e que a Câmara possa dar essa contribuição, que ela possa minimizar os efeitos dos seus processos internos. Então, ainda esse ano, no final do ano, faremos um novo plantio, e até lá, antes de fazermos um novo plantio, faremos também a melhoria daquilo que já foi feito. Por isso essa avaliação ontem que fizemos, com representantes inclusive do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, do SAEMA, que estão nos ajudando, e nós queremos inclusive contar com a colaboração de todas as pessoas, de todas as instituições, universidades que atuam na área do meio ambiente, que possam ajudar a cidade e a Câmara Municipal nessas questões ambientais tão importantes. Ô, presidente, eu venho falando sempre com os vereadores que a gente entrevista de sexta-feira aqui, referente ao estatuto, o estudo que está sendo avaliado, que está sendo feito entre os vereadores aí, referente ao estatuto. A quantas anda a questão dos servidores, do estatuto? Vai ser realizada nova audiência pública? Como é que está sendo feito isso? Isso é um tema muito importante, que se refere ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. A CLT do servidor. O servidor público, ele não tem uma relação trabalhista com a administração pública. Não é uma relação de trabalho, não existe um contrato de trabalho. É uma relação estatutária. É por isso que o Estatuto do Servidor é o que rege o servidor público nos seus direitos, nas suas obrigações, nos procedimentos de sua contratação, demissão, as suas obrigações. Então, o Estatuto do Servidor, ele já há muito tempo ele vinha sendo discutido a sua reformulação, em que ele foi aprovado, o atual estatuto vigente retirou alguns direitos, foi aprovado infelizmente pela Câmara Municipal no final do ano de 2004, eu nem era vereador, isso foi há 4 legislaturas atrás, então faz muito tempo já, e retirou alguns direitos. O prefeito Brambila fez vários debates, organizou uma comissão e encaminhou à Câmara uma proposta de novo estatuto que agora está no Poder Legislativo para ser discutida. Logo no início da tramitação do projeto de lei de novo estatuto, nós realizamos uma audiência pública, vários servidores participaram, estiveram presentes. No momento, o projeto de novo estatuto está tramitando nas comissões permanentes, ele está atualmente na Comissão de Finanças e Orçamento, terminará a tramitação, o parecer nesta comissão, passará para a 3ª e última comissão, já tendo passado pela Comissão de Justiça e Redação, e a ideia é, após passar pelas 3 comissões permanentes, a ideia é submeter novamente a uma audiência pública, verificar emendas que os vereadores eventualmente tenham feitos, conversar com os servidores, e a Câmara precisará, de uma forma ou de outra, tomar decisões.
aprovar na íntegra, rejeitar na íntegra, aprovar partes, modificar, mas acredito que deste processo de discussão do Estatuto, a Câmara Municipal certamente entregará à cidade um estatuto melhor do que o atual estatuto vigente. É importante as pessoas participarem, encaminharem sugestões, reivindicações, para poder nos ajudar na reformulação desse estatuto, para que possa garantir direitos aos servidores, aos trabalhadores municipais e garantir também a prestação de um bom serviço público, que os servidores possam estar amparados, motivados e que o cidadão possa receber um serviço público eficiente e de boa qualidade. Esse é sempre o desafio de gestão de pessoas, em especial com relação à discussão do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Perfeito. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Lembrando também a população que segunda-feira, agora, devido ao feriado de terça-feira, aí na segunda-feira vai haver o recesso, então automaticamente a sessão vai para quarta-feira às 8 da noite. É isso, presidente? Exatamente. O nosso calendário estipulado prevê, o nosso feriado na terça-feira, feriado estadual da Revolução Constitucionalista, e na segunda-feira a Câmara não terá expediente, então a sessão ficará para quarta-feira às 20 horas. As sessões normalmente são às segundas-feiras às 20 horas. É muito importante que todos possam acompanhar aqui pela Araras FM, ao vivo, também pela Rede Opinião de TV, e o espaço da sessão é sempre aberto, que as pessoas estejam lá conosco, que conheçam a Câmara, que acompanhem do plenário as sessões ordinárias. Não é o único momento de participação dos vereadores, de atuação dos vereadores. Nós atuamos de forma frequente por toda a semana. A sessão é o momento em que a Câmara se reúne para discutir e tomar decisões. Que as pessoas possam também acessar o nosso site. E vale lembrar, nós agora estamos no mês de julho, muitas câmaras municipais na região, elas fecham ao recesso de julho. A Câmara não fecha, aliás, mas ela não tem sessão ordinária. Ela às vezes fica aberta, como nós também ficamos no recesso, mas ela interrompe o seu ritmo de trabalho no meio do ano. O Congresso Nacional, até o Supremo Tribunal Federal também tem o recesso de julho. Mas a Câmara de Araras, uma das poucas câmaras da região, já não tem o recesso de julho há algum tempo. E a Câmara não para e continua o seu ritmo, mesmo agora no mês de julho, só parando no final do ano, no mês de dezembro e durante o mês de janeiro. É o único recesso que nós temos em Araras. Um forte abraço a todos que nos acompanharam pela Araras FM e que possam sempre continuar nos acompanhando, estando cada vez mais perto do Legislativo de Araras. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Breno. Lembrando sempre que todas as notícias que a gente passou aqui para vocês podem conferir no nosso site, que modificou agora, né? Eu gosto sempre de frisar, porque aí as pessoas, ainda assim, hoje está sendo redirecionado o site antigo, mas daqui a pouco ele vai ser mais. Então eu gosto sempre de lembrar para todo mundo que o nosso site agora é araras.sp.leg.br. Outras informações você pode também obter através do nosso telefone 3543-3300 ou até mesmo indo até a Câmara Municipal, que fica na Avenida Zurita 181, muito próximo ali de frente ao Lago Municipal. Um forte abraço para todo mundo, um bom final de semana, um bom feriadão para todo mundo. Sexta-feira que vem a gente está de volta. Você acompanhou pela Araras FM o programa Casa de Leis, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você.